Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 29. Está escrito assim: Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Esse texto está no relato das lamentações do povo de Israel, quando, por não dar ouvidos à voz de Deus e obedecer à orientação que Deus tinha dado através do profeta Jeremias, eles decidiram agir por conta própria, desprezar e desconsiderar a palavra de Deus. E quando deram por si, já era tarde. Eles tinham desprezado a orientação de Deus, e Deus então ordenou a Jeremias que nem sequer orasse por este povo, porque Deus disse que não iria ouvi-lo. Tornou-se um povo rebelde. Mas nas Lamentações nós encontramos aqui que é o período em que eles fazem ou trazem a lembrança, a conduta que eles tinham, os momentos prazerosos que eles passaram na presença de Deus, com a proteção, o livramento, a segurança, a direção, e o momento também em que eles se desviaram do caminho do Senhor e passaram a viver a sua própria vida, e as consequências vieram, e agora eles estavam olhando para trás e sentindo uma profunda tristeza por terem escolhido um caminho tão ruim, sendo que foram por diversas vezes advertidos e orientados pelo Senhor, através dos seus profetas, a seguir pelo caminho da palavra do Senhor. No entanto, não teve jeito. Eles não se livraram das consequências. A escolha que eles fizeram foi uma escolha ruim e, portanto, eles agora tinham consequências, e no dizer do profeta, aconselhando-os a colocar a boca no pó e dizendo: talvez, quem sabe, haja esperança. Veja a que nível este povo desceu. Mas quando vamos à Escritura, nós vamos encontrar esta expressão pó da terra, colocar a boca no pó, se jogar ao pó. Isso tudo leva-nos à nossa origem. Por quê? Porque a Escritura nos afirma, lá em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo de número 7, está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, por aqui nós entendemos, Deus formou o homem do pó da terra. Do pó da terra. E quando este homem recebeu o fôlego de vida, a inspiração do Todo-Poderoso, e passou a viver na presença de Deus, ele desfrutou de belezas e delícias da comunhão com Deus, até o tempo em que ele desobedeceu a orientação do Senhor Deus. Porém, Deus lhe trouxe a lembrança dizendo o seguinte, aqui no capítulo 3, o versículo 9. Ele foi feito do pó da terra, mas não para viver no pó, para viver na presença de Deus. Com a desobediência, tudo transtornou o seu caminhar. Capítulo 3, o versículo de número que observamos aqui, que diz-nos assim: que o homem, ele é pó, e ele voltará ao pó. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra de onde o Senhor havia formado.
porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus não fez o homem do pó para virar pó, mas o homem passou a virar pó e tornar a ser o pó da terra, justamente por conta da desobediência praticada diante de Deus. Sempre é assim. As consequências, elas vêm de acordo com as decisões e as escolhas que as pessoas fazem. Não tem como tirar as consequências. Todas elas seguem o teor da escolha que fizeram. Assim também, Salomão deixou registrado lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo de número 20, onde está escrito assim: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Isto porque a Escritura diz que por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Através da morte, a pessoa é levada, então, ao pó da terra e torna-se o pó. Tanto é que quando as pessoas morrem, eles são sepultados e depois de 2 anos e alguma coisa, você vai lá, não encontra mais nada. Tudo virou pó, cumprindo-se a palavra de Deus. Abraão, quando diante de Deus, no momento em que Deus tinha comunicado a ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, e lá em Sodoma estava o sobrinho de Abraão, Ló. Deus disse que ia destruir, e Abraão intercedeu diante de Deus, conforme registrado no capítulo 18 e o versículo 27 de Gênesis, está escrito assim, quando ele começou a interceder diante de Deus. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então, Abraão reconheceu diante de Deus a sua condição, de que Deus é transcendente, Deus está acima de tudo e de todos, ele é o poderoso Deus, o El Shaddai. No entanto, Abraão reconheceu-se diante de Deus como pó e cinza, diferente dos nossos dias, que as pessoas não querem se reconhecer como pó e cinza. Eles querem reconhecerem-se como deuses e determinar diversas situações na vida. Mas se nós aprendermos com os patriarcas, nós vamos observar que nós somos formados do pó da terra e a palavra de Deus diz que ao pó nós retornaremos. Então, Abraão, diante da majestade divina, ele reconheceu qual era a sua condição e disse: eu sou pó e cinza, e me atrevi a falar com o Senhor. O salmista, lá no Salmo 103 e o verso 14, ele diz que Deus conhece também a nossa estrutura. Salmo 103 e 14, está escrito assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então Deus nos formou do pó, não para ficar no pó, mas retornaremos ao pó por conta de uma escolha, uma decisão infeliz que fez com que o homem retorne ao pó. E Deus então conhece a nossa estrutura, como ela ficou tão fragilizada, tão vulnerável, e que esta é a condição de que nós somos pó. Diante de Deus, é o que devemos reconhecer que somos. Não que somos alguma coisa, mas somos apenas pó. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, nem vivo nós estaríamos. Então, quando atentamos para esses textos dizendo que nós fomos formados pelo pó, que Abraão reconheceu-se pó, que Jó reconheceu-se como pó, que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Chegamos a Lamentações de Jeremias, no momento difícil da história
do povo de Deus. O conselho é que eles deveriam colocar a boca no pó. De maneira bem direta, a mensagem foi dita: ponha a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. O profeta não afirmou: põe a boca no pó e vocês vão ter o livramento, vocês vão ter a esperança renovada. Não, ele diz: talvez, porque vai depender de como Deus vai ouvir e responder àquelas pessoas. Por isso, eles estavam numa situação difícil e lamentável. Então, eles foram orientados a pôr a boca no pó. Quando a pessoa é senhor de si mesmo, não dá ouvidos à voz de Deus, não obedece e quer viver a sua vida, a sua própria maneira, ele tem o nariz empinado, o rosto voltado para cima. E quando chega a palavra de Deus e diz que ele tem que ir ao pó e colocar a boca no pó, isto para estas pessoas se traduz como sendo uma atitude de humilhação. E é exatamente assim, quando nós entendermos e reconhecermos a nossa natureza de fragilidade, de limitações, a vulnerabilidade que nós enfrentamos, se nós isto reconhecermos com humildade, com humilhação diante de Deus, nós nos curvaremos diante dele em terra e colocaremos a nossa boca no pó. Quantos santos do passado viveram desta maneira? A maioria das suas orações foi com a boca no pó. Hoje as pessoas não querem mais nem ajoelhar, nem sequer eles querem mais orar. Que dirá colocar a boca no pó? Mas o conselho da palavra de Deus foi este: ponha a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Então, quando nós reconhecemos que estamos falidos, falhos, limitados e frágeis diante do Senhor, não tem outra sustentação. É se lançar ao pó, colocar a boca no pó e falar com Deus. E o profeta disse: talvez assim haja esperança. Quando eles fizessem isto e entrassem por este caminho, eles poderiam ter ou não o favor divino. E este favor divino, ele não é colocado dentro do meu pensamento, mas é diante das minhas atitudes na presença de Deus. Pode ser que Deus comova-se, compadeça-se da minha alma e me dê um fio de esperança, um alento de uma transformação e mudança. Em outros casos, pela dureza do coração, nem isto as pessoas terão diante de si. Porque uma coisa é tomar uma má escolha, outra coisa é persistir sabendo da escolha ruim que fez e continuar nela. Neste caso, de maneira voluntária, quando as pessoas se levantam sabendo o que estão fazendo e diante do próprio Deus, não há esperança. Mas para aqueles que reconhecerem a sua condição e se humilharem diante da presença do Senhor, a palavra de Deus diz: talvez assim haja esperança. Eu não sei como você se encontra hoje. Quem sabe você está amargando hoje o resultado das suas escolhas, das suas decisões, em desprezar a palavra de Deus, em fechar o coração e os ouvidos para o que Deus lhe havia orientado e procurou conduzir a sua vida, a sua própria maneira, independente de Deus, e, portanto, agora está enfrentando situações embaraçosas, difíceis e
comprometedoras, de tristeza, de angústia, de aflição e de medo. E este é o resultado quando as escolhas são ruins, quando elas são feitas independente de Deus. Uma vez que nós recebemos a orientação de Deus, é nosso dever dar ouvidos à voz do Senhor e agir de acordo com o que Ele nos orientar, para que possamos, então, manter-nos na sua presença, sermos por Ele preservados, protegidos e direcionados segundo a sua vontade. Mas a semelhança deste povo de Israel, eles agora só tinham uma coisa: colocar a boca no pó. Querendo ou não querendo, a condição deles os levaria, com certeza, a colocar a boca no pó e reconhecer diante de Deus, com profundo arrependimento no coração, que talvez assim haja esperança. Coloca-te hoje nesta condição. Reconhece os teus caminhos e decisões. Se curva e se humilha diante de Deus. Confessa-te diante do Senhor. Lança-te ao chão. Coloca a boca no pó. Clama a Deus. Abra o seu coração. Seja transparente diante do Senhor. Ele pode ouvir a tua oração, teu clamor. E como disse o profeta, talvez assim haja esperança. Deus pode abrir para você um lampejo de esperança, dependendo da veracidade da tua humilhação e da tua confissão diante do Senhor. Mas observe aqui, ponha a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Porque se deixar levar para a destruição, se ainda há um caminho a percorrer? Então obedeça hoje o que diz a palavra. Ponha a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. E em havendo esta esperança, se levante diante do Senhor, o adore e o glorifique, porque Deus é aquele que tem prazer em socorrer aqueles que se curvam diante dele e se reconhecem faltosos mediante as escolhas que tomaram. O povo de Israel tomou escolhas ruins, pagou um alto preço por isto. Alguns irreparáveis, outros Deus, por misericórdia, os ajudou a vencer. Mas aqui está a orientação. Está sendo difícil? As lágrimas não param de correr? O coração está amargurado, angustiado, triste? Põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Reflita, medite. Este é um caminho direcionado pela palavra de Deus para a sua vitória, para a minha vitória, para a vitória de cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.